poeta maior, tá? Léo de Carvalho. Esse poeta, o livro é esse livro, e o livro está editado. Criaram totem para idolatrar outros homens para o julgando as filas das falsadas e não retornaram. Era daquelas mulheres malditas. Ela era pura. Dizia fortes palavras, miséria, fome, saudade, pura, coração puro, nossa alma de Deus. O último poema do livro está na página. Olá! O livro que eu trago hoje para o Leggereópolis é este do meu grande amigo Léo de Carvalho, o poeta maior. Se um dia eu tiver ganhar por alguém, ganhar de alguém, ganhar por aí o nome de poeta, eu quero que ele tenha sobrenome. O sobrenome será Léo de Carvalho. João Rosa de Castro, poeta de Léo de Carvalho, o poeta maior. Este poeta, esta poesia é riquíssima. É uma prosa poética que ele criou ao longo de 30 anos ou 40 anos. Ele lia a revista Ícaro na época em que ele começou. É muito conhecido aqui no nosso bairro. Talvez não seja tão conhecido pela poesia, é mais conhecido pelo comércio, pelos comerciantes. Então eu escolhi 4 poemas que eu quero ler aqui no Leggereópolis para deixar registrado o que é capaz de produzir, de criar e produzir um poeta contemporâneo. Eu vou começar com o poema. O livro é este, O Sol Escuro. Deixa eu ver como que é o introito. O livro eu mesmo editei. Foi eu mesmo que transcrevi, porque ele escreveu à mão ou à máquina. E eu transcrevi, digitalizei para o modo eletrônico. Depois eu editei, fiz a edição do livro. E o livro está editado e pode ser adquirido lá no Clube de Autores também. Deixa eu ver se ele dedica para alguém. Aos meus pais ele dedica aos pais dele. Então eu já escolhi aqui 4 poemas que eu quero ler, só para nós sentirmos um pouco da verve do Léo de Carvalho. Ira das ninfas. Os marinheiros, seduzidos pelas ninfas dos ventos, retornam como de uma viagem por entre galáxias. Deixam transparecer e fica nítido o brilho dos olhos que transcendem a pureza por naufragar nos sonhos das pérolas e estrelas marinhas. Após cavalgarem sob o oceano em cavalos marinhos, ou sobre golfinhos alados. As ondas revoltas do oceano, gritando sua fúria ao bater nas pedras da praia, onde repousam as gaivotas deitadas sobre ninhos, e a tarde fictícia dos marinheiros sucumbem à chuva, que derrama suas lágrimas sobre as folhas cintilantes dos olhos adormecidos da paisagem, esquecidas por infindos e remotos sentimentos. No porto, heróis cantaram suas glórias, ou trouxeram reféns de outras terras imaginárias. Criaram um tótem para idolatrar. Viveram homens e mulheres, grandes amores. Partiram outros homens para o exílio, onde começaram as guerras, onde terminaram depois de ondas de milhares de outros homens mortos. As ninfas seduzem. Elas vivem naquele porto,
onde famílias acenaram em despedidas partindo para o além-mar. E as montanhas observam a transformação, o tempo passar, ruir na correria, ruir e doer nos corações. Naquele porto de ilusão, alguém sonhou com a felicidade e não a teve. Ficou apenas imaginando e esquecido como a história com suas ninfas, marinheiros ou heróis que se perderam nas dunas do tempo, que não perdoa, torna-se esquecimento. Naquele porto de esperança, o futuro não aponta, apenas saboreia os pensamentos dos que não podem observar o mar. O homem medita, o homem esquece que naquele porto, heróis retornaram e outros ficaram deitados estendidos em terras estranhas. Sucumbiram diante dos seus próprios sonhos e se tornaram esquecidos estrangeiros, pois quem fora lá recolher ou dedicar coroa de flores ao herói desconhecido. E não chegaram cartas, e ficaram apenas os aflitos com suas asas voando na distância, rugando as sílabas pausadas por seu Deus ter esquecido o herói que ficou e se esqueceu esquecido. Naquele porto, as ninfas se encontraram. Naquele porto, as ninfas se encontram, onde mães, filhos ou esposas esperaram um dia seus entes queridos, que não retornaram, ficando seus corpos para sempre em terras estrangeiras. Esse é o Ira das Ninfas. Ele está na página 10. Toma a página 10, 11 e 12. Agora eu vou ler um outro texto dele chamado... É um poema, uma prosa poética. Não sei se é poesia, se é prosa poética, se é... como é que nós podemos classificar, se é que nós queremos classificar o trabalho de Léo de Carvalho. Eu creio que é um trabalho novo, é uma tendência esse trabalho dele. Um trabalho livre de criação, de respeito à gramática, respeito à norma padrão, ao mesmo tempo criação em relação aos, por exemplo, às estruturas estabelecidas. Algumas estruturas já estabelecidas da língua, o Léo de Carvalho toma a estrutura e muda um pouco a estrutura. Por exemplo, ele pega um ditado e muda um ditado, mas não desrespeita a gramática, a norma padrão que está prevista para se fazer entender no que ele fez naquela recriação de um ditado. Então eu vou ler Paris, que está na página 59. Paris. Ela era daquelas mulheres malditas. Desejou dormir com um Deus que jurava ser supremo. Ela achava todos os homens supremos. Invejada na corte por outras mulheres, hoje mortas. Mandara ela matar a todas as mulheres apunhaladas. Almejava ser rainha e ser coroada, mas não sabia que a rainha era apenas uma de sua iguala. Construiu em areia um deserto, levado pelas ondas, onda dos seus cabelos que enfeitiçavam. Ela era daquelas mulheres malditas, inocente como uma pequena criança. Ela era maldita, mas era inocentemente menina. Deitou-se com todos os homens da corte, pois todos a cortejavam. Bebia da boca dos homens. Dançava alucinada. Tiravam-lhe as vestes e de seu belo corpo se deliciavam. Ela era daquelas mulheres insanas, provocadora de todos os sentimentos. Ela era podre, ela era pura. Vivia bêbada às gargalhadas. Corria pelas ruas estreitas fazendo gestos obscenos. Ela era daquelas mulheres livres. Ela era daquelas mulheres enclausuradas.
Alguns homens lhe desferiam golpes, murros, açoitadas. Todos lhes desferiam carícias. Ela era o banquete das noites. Nas noites só existia ela de estrela. Vestia-se cobrindo e escondendo todo o corpo. Mas, da mesma forma, retirava as vestes sem pudor. E a todos jurava fidelidade, e a todos jurava amor. Agora eu vou ler Coração na Memória do Passado. Só tinha o seu coração voando na memória do passado, destruído e esquecido em páginas amareladas. Forte de palavras doces escritas para nunca mais serem esquecidas. Só havia a ilusão de felicidade, travando com os versos antigos intensa batalha. Só tinha uma tradução daquilo: solidão solidificada e indestrutível. Só havia um homem na estrada. Só havia uma mulher no caminho. Só havia uma criança deitada sob lençóis estendidos de tristezas. Só havia um mundo realmente ali, de miséria, fome e saudade pura, bebendo os corpos que aquele espaço habitavam. Só havia uma forma maior de torturar aquele coração voando na memória do passado. E se sonha e se pensa, quem dera fôssemos alados e pudéssemos voar alto nas distâncias que só imaginariamente alcançaríamos. Nossos pensamentos podem obedecer e não podem obedecer distâncias. Mesmo quando se sente que a distância não será alcançada, fora um dia alçada e esquecida no coração da memória do passado. Só havia estrelas perdidas, só havia ondas barulhentas, só havia pássaros pousados no cansaço de um coração voando na memória do passado. Só havia borboletas que não voavam, só havia árvores amarelas, só havia orvalhos sob as pálpebras e cansaço nos pômulos do rosto do coração na memória do passado. Talvez não exista mais nada, a não ser um homem na estrada, uma mulher no caminho, uma criança deitada. Mal se sabe se dorme, mal se sabe se sonha, mal se sabe se é morta ou se vive imperturbavelmente deitada, adormecida no esquecimento do seu coração voando na memória do passado. Talvez seja alado e voe deitado no chão, flutuando de cansaço, destruído e esquecido em páginas amareladas. Só tinha o seu coração voando na memória do passado, como um Cristo em madeira talhado, de braços abertos de cansaço na sua solidão, com o seu coração voando na memória do passado. Agora eu vou ler Aura dos Deuses, o último poema do livro, que está na página 173. Esqueci, e na profundidade da ira esqueci. Esqueci das luzes e da claridade de um florescer e me envolvi com as palavras arrastadas como correntes. Eu vi e me transportei para dentro da clausura dos balzaquianos, num toque adocicado de imaturidade, saboreando assim o sabor do verde, deixando banhar servil das correntezas de lágrimas e sangue em mim. Minha odisseia de esquecimento, envolvimento e imagens derradeiras de uma saga remotamente escrita por gnomos e duendes perdidos na floresta do tempo, que o imaginário desmente a todo instante para não ferir o cavaleiro sem repouso, sem terras, sem direção e sem metas. E na busca do amuleto por entre planícies de platina e corredeiras cristalina, fugidio é o destino da aurora, dos deuses existentes no núcleo rígido, das brilhantes pedras que rolam de montanhas cansadas por não alcançarem os céus, nos portais fulgurantes e nas marcantes e intensas nuvens de abismo que se desenham em frente ao olhar da tragédia que insistem em omitir.
E embora o coração pulse na lentidão dos minutos silenciosos que percorram o tempo único, que nos permite acreditar na eternidade como símbolo de paz, e mandadas as mensagens anexadas às faíscas dos vulcões adormecidos, e que em sonhos brasas soltam em direção ao mar, das ondas que saboreiam a areia virgem das pegadas dos castelos imaginários, construídos ali para nunca serem vistos, sentidos ou escutados, o silêncio dos hinos do vento entoa pacificamente o esquecimento das luzes, da áurea cor argêntea, das colinas festivas de cores esplêndidas, de um entardecer reluzente, escrito para nunca se apagar. E se anoitecer clarear novamente e acender a esperança dos sóis, por entre outros milhões de sóis em mim brilhar e esquecer que não há razão para nunca mais elevar-se. Elevar-se, subindo, lá de cima, ver que os mais altos cimos de você sempre se arrastarão em direção ao mar. E assim sufocar o esquecimento e o choro, embriagar a vida despindo-se, e nu perceber que as luzes dentro de nós nunca se apagarão. E quando os olhos enfim se fecharem, o tempo terá escrito no esquecimento o seu próprio tempo. E nada mais natural do que viver por entre os infindos atalhos que nos levam ao grande Senhor dos deuses idolatrados coração. É uma poesia linda, rica, sem nome ainda. O nome da poesia é Léo de Carvalho. Ele criou um trabalho novo, uma obra nova, e está disponível para nossa apreciação. Creio que muitos estudiosos das letras, profissionais de letras, professores, ainda hão de descobrir esse autor. Então, era esse trabalho que eu queria apresentar hoje, O Sol Escuro, que eu mostro mais uma vez aqui, do lado da minha cabeça, O Sol Escuro, de Léo de Carvalho. Está disponível no Clube de Autores e deliciem-se com o trabalho dele. Agora, quero lembrar os espectadores de deixarem seus comentários aqui no Ledgereópolis. Deixem suas impressões para que possamos melhorar ou piorar nossas abordagens literárias por aqui. Um abraço a todos. Obrigado.